Tá gravando já? Sim. Perfeito. Bom dia, então, pessoal. É, Hoje eu separei mais um pouquinho de tudo que eu tenho aqui e que o objetivo também vai ser entender até onde vocês já sabem de SEO, vocês já manjam, para a gente poder entender o que que a gente pode fazer em conjunto, né, para poder criar um processo e um projeto de SEO que seria aí para vocês. Então, vou mostrar tudo que eu tenho, todas as possibilidades. Acho que vai ser bem denso hoje. Eu vou mostrar bastante formatos de entrega que eu faço. A gente vai navegar um pouquinho ali pelo SEMrush para também falar um pouquinho de SEO. E aí a gente vai conversando. Vou mostrar para vocês muitas possibilidades. E aí nas próximas reuniões, acho que a ideia é a gente é ir conseguindo pegar tudo isso e, e deixando de forma mais personalizada, mais enxuta, para poder fazer um projeto de SEO que vocês possam aplicar de fato. Então, acho que essa ideia. Vou compartilhar aqui minha tela. Eu acho bom, Andrezão. Obrigado por esse já planejamento, mas eu acho que vale a pena tu dedicar 2 minutinhos para tu se apresentar, porque eu te conheço muito bem, né? Trabalho contigo aí, já a gente divide um cliente já tem bastante tempo, mas acho que o Augusto não conhece, o Lucas, o Ah, Kio, né? sim. Então, Não, acho com que vale a pena tu falar certeza. do teu background aí. Com certeza. Eu vou compartilhar aqui, eu já me apresento também. Show. Vocês já conseguem ver aí, pessoal, na tela? No Google Slides, proposta Isso antes. mesmo. Dá play aqui. Bom, então, pessoal, meu nome é André, André Luiz Pereira, se alguém quiser me procurar tô lá no LinkedIn. Eu trabalho com SEO. Atualmente eu estou trabalhando como desenvolvedor no Reclame Aqui, tá? Mas eu trabalhei mais 6 anos na área de SEO, em agências e também em clientes. Então, já trabalhei nas maiores agências aqui de São Paulo. Trabalhei na Mestre SEO, trabalhei na Uper, trabalhei em conjunto com algumas outras agências também e alguns trabalhos mais específicos. Tive uma passagem como especialista de SEO no Kabum, no site do Kabum. Agora, nessa época, ele foi vendido para Magalu. Já trabalhei com a agência Ogilvy em alguns projetos específicos. Enfim, já fiz bastante coisa na área de SEO. E aí, eu sempre fui muito interessado na área de SEO, nessa parte mais técnica, né? Eu sempre também programei, já tinha um conhecimento base, e aí eu quis ir um pouquinho para essa área mais técnica de programação, que tem muito a ver com SEO também. Então, até hoje, atuando como desenvolvedor, eu consigo trazer muito dessa bagagem, porque às vezes o cara é mega sênior assim, em desenvolvimento, só que ele nunca mexeu com SEO. E em SEO tem várias coisas que são bem específicas, assim, se você nunca pegou para estudar aquele assunto de fato, talvez, mesmo se você for um desenvolvedor muito sênior, você vai acabar ficando um pouco perdido ali. Então, essa bagagem me ajuda muito até hoje. Aí, além de trabalhar na Reclame Aqui, eu também tenho uma empresa que eu atendo alguns clientes que estão comigo há muitos anos. A gente até tem um cliente comum com um e-commerce objetivo, né, que é o 99 Óculos. É um projeto que eu tô com eles há mais de 5 anos aí. E, meu, com eles a gente tem resultados incríveis. Em qualquer pesquisa que vocês fizerem aí de óculos de sol, vocês vão encontrá-los. Estão acima de grandes players aí do mercado, seja offline, seja online. Então, online nessa área de óculos tem milhares, mas também tem aí Óticas Carol, tem Chili Beans do offline
que também estão no online, mesmo assim a gente consegue estar à frente deles. Então, a gente fez um trabalho muito legal aí ao longo dos anos, né? Já fez migração de SEO, troca de plataforma, e a gente sempre conseguiu se manter aí no topo. É muito bacana. Essa aula aqui, eu já mostrei isso para o Jefferson algumas vezes nas conversas anteriores, que é basicamente minha apresentação de SEO para um cliente novo. E eu vou fazer ela para vocês também, com um adicional que aqui eu pus link para todos os documentos, para alguns exemplos de documentos. E no final também eu fiz umas listagens de documentos que podem ser entregáveis para os clientes em um projeto de SEO. Então tem ali, nossa, mais de 20 exemplos que eu trouxe para a gente discutir sobre, para mostrar para vocês. Beleza? Até aqui alguma dúvida? Por enquanto, não. Vou seguir aqui então. Bom, pessoal, sempre gosto de falar que o SEO tem três principais pilares, e eu separo eles nesses três principais títulos aí, que é a estrutura de código. Então, toda a parte de SEO que a gente consegue verificar, contemplar com checklist, que a gente vai entrar ali no site do cara e vai verificar vários pontos, sabe? Então, vou passar para vocês ferramentas para fazer isso, tudo mais, para poder analisar esse site do cara. Eu tenho um checklist aqui também que eu atualizo sempre. Eu sempre estou acompanhando SEO Journal, o próprio blog do Google, para ver novidades de SEO, para poder atualizar esse checklist. Então, eu considero que eu tenho um projeto bem completão mesmo, assim, tem tudo nele. E aí a gente também pode adaptar algumas coisas, ver o que cabe para vocês ou não. Então, tem essa parte de estrutura de código, que é tudo que a gente vai verificar no site do cara como errado. Tem a parte de criação de conteúdo. Então, essa parte de criação de conteúdo é muito importante, que é onde a gente vai trazer palavra-chave, vai trazer realmente para ele ranquear no Google, né? E tem essa parte de linkagem e DA, que seria Domain Authority, né? Hoje em dia, esse terceiro pilar, ele já é um pouco mais... a gente acaba não trabalhando totalmente nele, diretamente, sabe? Então, em algumas agências que eu passei no passado, o pessoal fazia compra de links, né? Então, comprava links de outros sites, de outros blogs. Então, às vezes, eu até fazia como se fosse um influenciador, assim, mandava um produto pro cara para ele fazer um post no blog dele. Mas hoje em dia a gente não costuma mais fazer isso, porque a compra de link, né, ela é considerada, ela está numa área cinzenta ali, né, do Google, que pode ser considerado errado e aí você pode tomar alguma penalização, né? Então, hoje em dia, eu não vejo mais valer a pena fazer essa compra de links externos. Então, aí, em linkagens e autoridade de domínio, a gente vai trabalhar mais com linkagem interna dentro do próprio site. E aí a gente também sempre vai poder tá fazendo uma análise de backlinks, né, de outros sites que apontam para o nosso, porque isso que atua na autoridade de domínio, e aí eu vou ensinar vocês a verem isso também e tudo mais. Mas a gente só ganha esses links aí de forma natural. Então, algumas agências até trabalham já com algumas áreas específicas para tentar fazer esse ganho de links de forma natural. Dando exemplo, no próprio Reclame Aqui, a gente ganha muito link de forma natural, porque a gente lança, por exemplo, um estudo das empresas que mais foram reclamadas. Então, muita gente vai escrever um artigo sobre isso, uma notícia sobre a Black Friday, e acaba fazendo um link para o nosso site. E aí a gente acaba ganhando esses links de forma natural. É um exemplo disso. Vamos lá. Acho que eu vou um pouquinho agora, na verdade, aqui para o... Consigo responder.
Tem uma barra aqui que está me atrapalhando. Essa barra aqui do Zoom, não consigo responder ela, será? Eu vou um pouco aqui para o SEMrush, para a gente olhar um pouquinho para o Google, né? Para a SERP, antes de tudo. Vocês estão vendo aí meu SEMrush? Eu vou conhecer. Ah, perfeito. Vamos lá, então. Aqui eu estou no SEMrush, tá? Essa ferramenta aqui vocês também ela vai ser necessária para poder tocar um projeto de SEO, assim, acho que ela é a principal, não tem como fazer sem SEMrush. Ela é requisito número 1 aí. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre pesquisa e tudo mais. Então, eu já tenho aqui uma pesquisa, eu já peguei até aí um exemplo, né, do cliente que a gente tem em comum, que é dessa área de óculos. Eu joguei aqui a palavra-chave óculos. Aqui a gente vai ter muito dado bom. Aqui, quando entrar um projeto novo, que vocês vão conseguir achar a palavra-chave para poder suprir, né, esse projeto, entender a área dele, entender para onde que ele precisa ranquear. Então, deixei aqui a palavra-chave óculos. Vocês vão ver também a intenção de busca. Isso aqui é muito importante, porque vai dizer muito sobre a palavra-chave, né? Igual, quando a gente vem aqui por pesquisar óculos, a gente pode notar que o que vem mesmo já são categorias de sites, né? Então, tem aqui ótica, tem teste, tem Chili Beans, tem óticas Luiz, tem 99 óculos. Então, isso quer dizer que isso aqui é uma palavra-chave de um produto mais full de funil, né? Porque o usuário já está com intenção ali de achar realmente um produto, um óculos. Então, eu já arranquei aqui categorias, né? Categorias de produtos. Mas se você pesquisar, às vezes você faz uma pesquisa um pouco mais ampla, como qual o meu grau, sabe? E aí aqui você já vai ver que vem itens de blog. Então tem que sempre pensar nessa palavra-chave que você está pesquisando, qual que é a intenção do usuário, né? Isso é muito importante. Então, voltando aqui para o SEMrush, eu pesquisei aqui, trouxe óculos, aí vem óculos e já vem algumas outras variações também, sendo óculos de sol, óculos de grau. E aí aqui a gente também tem um volume médio mensal de pesquisa dessa palavra. Então, aqui ele está trazendo para mim que óculos tem, em média, 40.500 pesquisas por mês. Aí também tem esse KD, que é uma dificuldade de ranqueamento, que é algo que o próprio SEMrush, né, gera para a gente. Ele traz, em média, também um valor de CPC, que eu acho que assim, também é bem por cima, tá? Eu sei que não é tão certeiro, tá? Mas dá para usar também, de repente, para alguma coisinha. E outra coisa importante também é que ele traz recursos de SERP, que são basicamente, a gente vai falar disso mais para frente, questão de dados estruturados, que é algo que se pode trabalhar em SEO, ele é um pouco complexo, mas ele traz bastante resultado. Então, aqui que vocês vão ver que tem imagem, tem pacote de imagem, tem avaliações, tem site links, tem pessoas também perguntam, pesquisas relacionadas e parte inferior de anúncios. Isso quer dizer? Quer dizer que aqui na pesquisa, né, quando a gente pesquisar óculos, vão ter esses recursos. Então, vocês podem ver que aqui tem muitas imagens da eótica. Essas imagens aqui, para elas poderem aparecer, elas têm que serem mandadas para o Google via dados estruturados. Dados estruturados é basicamente um formato que o Google pede específico, um objeto,
que você vai enviar vários dados para ele de acordo com a sua pesquisa. Então, isso aqui também é um recurso da SERP, de aparecer imagens de óculos. As pessoas também perguntam, estava até indicando aqui, né? Então, aqui, ó, tem pessoas que também perguntam. E aí a gente pode ver que realmente tem aqui, né? Algumas perguntas relacionadas a óculos. Então, isso também é um ponto bem importante. E aqui da parte de palavra-chave é basicamente isso, pessoal. Aí, aqui também vocês vão conseguir fazer auditoria, tá? Nos sites. Então, eu trouxe aqui também o mesmo exemplo para a gente verificar. Essa auditoria que eu fiz aqui, aí a gente consegue acessar aqui. E traz vários pontos também que podem virar entregáveis e ajustes dentro do projeto de SEO. Então, aqui traz alguns dos principais problemas, questão de links internos, que eu comentei bastante, isso aqui é uma entrega bem legal. Já está trazendo a parte de Web Vitals, que é a parte de velocidade, né, do site, de performance. Então, já traz aí vários pontos que a gente pode ajustar no site. Ele já traz também uma saúde do site, né? Enfim, bem legal. Aqui vocês vão acabar utilizando bastante para fazer um projeto de SEO. Ô, André, Pode falar, posso fazer uma pergunta? claro. É, cara, tu comentou ali que ele mostra a saúde do site. Aí ele tem velocidade, que é performance, tem os erros e tudo. E ali eu imagino que, por exemplo, tu deve ter uma média de aceitação para isso, né? É um percentual aceitável para tu dizer que o site vai ter uma performance considerado dentro do contexto de SEO, de performance de tudo. Tu tem esse número para passar para a gente? O que que tu toma como base? Então, assim, como base, acho que poderia dizer acima de 50%, 60%, que você quando você já começou a rodar esse projeto, né, e já começou a aplicar bastante coisa. Mas isso vai variar muito também do projeto, porque, por exemplo, às vezes vai ter alguns erros. Aqui, né, a gente consegue, ele até separa aqui, ó, vou colocar aqui, ele separa em erros, advertências e avisos. Então, a gente tem que focar aqui mais nos erros mesmo, né? E aí, às vezes, vai ter muitos erros, que, por exemplo, a plataforma do cara, ela é um pouquinho engessada, ela não te permite resolver aquele erro específico. Então, isso acaba variando um pouquinho também de projeto para projeto, qual é a plataforma do cara. Então, isso tem uma certa variação. Mas acima de 50%, 60%, acho que tá legal, assim. Beleza. Ainda tem coisa para ajustar, mas dá para tocar. Valeu, obrigado. Ô, André, uma curiosidade. Com relação à tua própria entrega, num projeto desses, você fica responsável também por executar a correção dos erros? Dado que você também é desenvolvedor e tal? Ou você Então, rastreia, mapeia e entrega para eles executarem? você pode trabalhar das duas formas, Lucas. Hoje em dia, eu tenho poucos clientes, eu tenho uma carteira assim, bem enxuta, eu tenho eu atualmente estou com 3 clientes apenas, são clientes que estão comigo há muitos anos. Então, hoje em dia, eu tenho esse projeto que é super completo e que eu aplico tudo que eles precisarem também. Que alguns eu já também até faço um trabalho extra na parte de desenvolvimento. Então, eu consigo atuar e aplicar qualquer necessidade. Mas é importante a gente olhar para isso. Eu já trabalhei, por exemplo, em agência da Mestre, que a gente só fazia realmente a validação de tudo e passava para o cara. Então, a gente só atuava se fosse vendido à parte, né? Fosse vendido à parte essas horas. E o pessoal também de desenvolvimento lá na época só atuava em WordPress, nem atuavam em plataformas diversas, assim. Eles manjavam mesmo de WordPress. Então, isso vai variar de lugar para lugar, é uma discussão também bacana da gente se ter, de até onde a gente vai em aplicação ou não. Eu já trabalhei em algumas agências também que faziam aplicações mais básicas, sabe?
Então, por exemplo, é algo muito básico de SEO é fazer title e description, né? Ali das páginas, trazer palavra-chave, né? Title e description, que é o que vai aparecer na SERP. Seria basicamente trazer um exemplo aqui, né? Do que a gente tem de comum. Seria. Cadê? Eu estou achando aqui. Mas, bom, seria aqui basicamente a title e a description aqui, né? Muito parecido quando vocês montam anúncios aqui, né? Aqui, ó, no caso, title e description. E aí, isso é uma base muito forte no SEO. E, e aí, isso, por exemplo, você pode aplicar para o cara, que é um pouco mais tranquilo. Você vai entrar na plataforma, vai aplicar um title e description de uma página específica, ou de um pacote de title e description que você entregou, que seja em 10 páginas diferentes, mas ainda não é um trabalho muito denso. Agora, por exemplo, para fazer uma aplicação de um dado estruturado, aí talvez já precise de um pouco mais de conhecimento, e tudo mais. A gente vai acabar falando disso mais para frente, né? Mas aí a gente pode decidir em conjunto se faz sentido uma aplicação tão densa assim ou não. E aí vai ser, né, basicamente aquele Pareto de 80-20 de ver ali o que é mais fácil de aplicar e o que dá mais resultado também, sabe? Opa, aqui é relatório. Então, vou seguir aqui agora na minha apresentação, que normalmente a apresentação que eu faço para um cliente quando ele entra aqui no trabalho comigo, né? Então, aqui é basicamente um pouquinho do workflow do projeto. Então, a gente vai fazer um checklist de SEO técnico e a aplicação desse checklist vai ser durante a duração do projeto, né? É, a gente faz também pesquisa de palavra-chave e definição de conteúdo. Eu até deixei aqui um exemplo para vocês, eu vou abrir aqui. Então, esse aqui é um cliente que eu tenho, e aqui é uma pesquisa de palavra-chave, basicamente. Então, lá pelo próprio SEMrush, né, que eu estava mostrando aqui para vocês aqui no Keyword da Instituto, vocês conseguem pesquisar qualquer palavra-chave. Vou aqui para Estados Unidos. Esse também já foi cliente nosso, Sandra Rezende. E, meu Deus, André, Né? como é que tu aguenta o Rafa, hein? Felipe tá mandando no privado aqui. Ele, ele, Ô, é, ele é puxado, mas meu, eu tô com ele há muitos anos. Já trabalhei, quando eu trabalhava na agência, ele já era da minha carteira, e ele foi seguindo comigo, então já tem o jeitinho. Mas aqui trazendo um exemplo, joguei aqui vestido, né? Então, vocês vão ver aí, ele vai trazer a palavra-chave específica, mas também traz várias outras variações próximas. Aqui vocês também têm algumas variações que podem pôr perguntas, por exemplo, vai vir perguntas que o pessoal, por exemplo, costuma, costuma pesquisar com vestido, né? Então, isso aqui seria algo mais que eu pude funil, né? Então, você trabalhar assim no blog, por exemplo, então você consegue fazer aqui alguns filtros bem legais também. E aí, aqui você também consegue exportar. Então, você pode exportar selecionar aqui, por exemplo, essas inteiras, ou exportar essas selecionadas. Aí, com isso, eu vou fazer esse estudo de palavra-chave para o cara. Então, vou ter aqui algumas palavras-chave principais dele, é o que pesquisando, um trabalho assim de formiguinha, fazer sempre mesmo. A gente costuma fazer uma vez só assim, no início do projeto, para poder trabalhar em cima disso, né? Então, a gente vai escrever conteúdo, pô, vai ser de vestido longo, às vezes, quando eu tenho de vestido longo aqui, foi vestido longo, vestido longo casual, vestido longo para gestante, vestido para gestante longo, vestido de longo. E aí eu vou pegar essas palavras-chave, mandar para o meu redator,
e falar, quero um conteúdo de 500, 1000 palavras, com essas palavras-chave, seja para a categoria. Então, também tem que fazer toda essa parte aí de verificar, né, se o texto que o redator te enviou está realmente bacana, está realmente voltado para o objetivo de vocês. Essa, assim, é a parte mais complicada hoje. Hoje eu tenho uma pessoa, um redator que eu trabalho assim, há muito tempo, então ele já manda tudo bem legal, assim, um padrão que eu gosto bastante. Mas isso de arrumar redator é um pouquinho complicado. Tem muita gente hoje em dia usando as inteligências artificiais, né, as IAs, mas ainda assim é essencial, eu diria, você ter uma pessoa ali às vezes você mesmo, ou uma pessoa que você confia, que entende bastante de conteúdo de SEO, para poder olhar para esse conteúdo, mesmo que seja gerado, e dar uma revisada, reaplicar a palavra-chave, dar uma ajustada, né? Ô, André, e além das palavras-chave, que tipo de informação você precisa passar para um redator desse, assim? Ou você realmente solta na mão dele, poxa, cidadão, redator, produza para mim um texto só com a palavra-chave. Tu precisa dar algum contexto, tu precisa dar algum direcional, alguma referência? Como é que isso funciona? Então, a princípio você não precisa. O que eu gosto de fazer é que também sempre que... Deixa eu até ver se eu acho aqui para vocês nos formulários. Eu tenho um formulário aqui que eu sempre faço quando eu vou começar com o cliente. E aí eles têm algumas perguntas aqui, ó, briefing de início. Então, vocês podem ou não fazer isso. Eu faço esse briefing para conhecer melhor o cliente. Atualmente, eu não estou buscando muito novos projetos, né? Mas antigamente eu fazia bastante esse briefing para poder entender mais o cliente. E aqui eu já trago algumas perguntas relacionadas à questão de conteúdo. Então, a questão em relação ao SEO, mas já trago aqui, ó, como devemos se referir à marca, né? Sendo masculino ou no feminino. Então, a 99 óculos, ou 99 óculos. Aí, com qual linguagem costuma se comunicar? Um amigo que entende do assunto, um técnico na área, um vendedor. Então, o cara ali tem às vezes, uma comunicação mais amigável. Então, isso vai variar também de loja para loja. Costumava sempre perguntar. Tem alguma palavra também que não gosta de utilizar? Então, às vezes, o cara tem ali um segmento específico que ele tem uma palavra que, pô, ele não gosta, ele acha feio, não gosta de utilizar. Já deixa aqui também um espaço para o cara. Principais concorrentes também é legal. Algo que você pode pegar, pode passar para o redator algum concorrente muito forte desse cara, ou tipo, o cara vende óculos, aí você vai lá ver o que tem bem ranqueado, né? E aí você passa esses concorrentes. Você pode fazer isso também para o redator. Eu também sempre pegava algumas palavras-chave que pensam ser importantes para o projeto, com o cara. Isso também pode ser passado para o redator em algum momento. Então, você pode pegar essas informações que vão dar uma base ali, sabe? Acho que é válido. Aqui também é bem legal dos principais concorrentes. Eu costumo sempre passar, porque vai ter os principais concorrentes que o cara acha que é. Então, vai ter uma loja que o cara se inspira, vai ter uma loja que é muito parecida com a dele. E aí ele vai te mandar esse concorrente, e aí você pode pegar o que nele? Você vai pegar talvez o jeito de comunicação, o estilo da loja, tudo isso. Mas normalmente os principais concorrentes são bem diferentes dos principais concorrentes no SEO, né, que já estão ranqueados. Então aí você também precisa verificar do SEO para verificar ali que palavra-chave ele está utilizando, qual o tamanho do conteúdo dele, se ele tem um conteúdo muito longo. Mas essas coisinhas aqui, respondendo sua pergunta, dá para passar para o redator, tá? Para dar uma Ô, André, base. esse redator, ele é teu? Tipo, ele só trabalha para ti ou ele é um freela? Ele é freela, ele é freela. E aí tu passa um percentual do teu projeto para ele, quando é o caso.
Atualmente, na verdade, eu só tenho trabalhado com ele, com todos os meus projetos. Antes eu tinha alguns outros, faziam também para mim, mas ele sempre foi assim, top, mandava tudo certinho. Title description também, imagem, às vezes até. Então, assim, estou trabalhando com ele, porque hoje eu estou mais enxuto mesmo de projeto, né? Mas aí vai da escolha, né? Eu também posso indicar alguns senadores que eu trabalhei que eu considero bons, enfim. Beleza. Eu vou botar aqui a proposta. Então, a pesquisa de palavra-chave é basicamente isso, tá? Aí dá para separar, assim, eu já fiz em alguns outros formatos, a gente pode até conversar isso, dá para separar por categoria, por exemplo, ter uma aba para cada categoria do site do cara, enfim, dá para fazer bastante coisa aí para essa pesquisa ficar mais bacana, né? A gente faz também estudo de acompanhamento de melhorias para UX e CRO. Aqui, eu gosto de usar o Hotjar, tá? Vocês já utilizam aí, já utilizaram o Hotjar? Então, beleza. Então, aqui acho que não vai ter muito segredo. Eu gosto bastante de utilizar o Hotjar, e eu olho para ele pensando mais assim, em usabilidade mesmo. Então, perceber ali, vocês podem pegar isso até para definir, talvez, qual vai ser a prioridade de vocês de trabalho de SEO. Então, pô, eu sei que essa aqui é a área mais acessada do cara, eu vou trabalhar aqui primeiro. Mas muitas vezes também a gente fazia, né, a análise para poder também direcionar ali o cara de fazer alterações no site. Aí também entra a questão, né, de quem vai aplicar, se a gente aplica ou se é um terceiro. Essa parte aqui sempre foi um tema mais complicado para fazer a aplicação. Porque aqui, quando você vai falar de UX, né, você realmente vai falar ali de layout, de posicionamento de alguma coisa. Então, para fazer a aplicação disso, vai ser um pouco mais complicado. Então, para esse entregável, eu recomendo mais uma indicação mesmo do que ele pode melhorar no site dele, sabe? Se, se vale a pena ali, né, também. Às vezes está com um projeto que o cara não vai ter como pegar um desenvolvedor, não vai ter como fazer aquela operação, e você também não tem como fazer essa aplicação. Aí talvez nem valha muito entrar nesse mérito, né? E diante dessas sugestões, tu consegues fazer alguma projeção para o cliente, no sentido de, poxa, a gente vai mudar a ordem das categorias, isso deve mexer em alguma coisa, você consegue metrificar isso de alguma maneira? Para justificar a Então, pessoa fazer? o que eu faço sempre, assim, na maioria dos projetos que entram, e eu vou até passar para vocês, tem aqui nesse documento mais para frente, é a categorização. Então, muitas vezes, o cara cria ali o menu de categorias dele por ele mesmo, né? Ele não pensa muito em SEO nem nada. Então, o que você vai ter como base para poder até refazer uma categorização para esse cara é baseado em palavra-chave mesmo. Então, por exemplo, vou pegar um cliente de óculos, ele tem lá uma categoria que é óculos, e ele não tem variações, não tem subcategorias. Ou tem subcategorias, sei lá, é, ele tem, sei lá, óculos de lentes de grau, sei lá. Ele criou assim, ele achou que assim ia ser melhor. Aí você vai entender, vem aqui, né? Você vai pesquisar sobre o cara, vai perceber que o pessoal pesquisa óculos para grau, se não me engano, óculos de grau, né? Ó, tem 60.500 pesquisas mensais. Aí você vai lá e vai refazer a categorização do cara baseada em palavra-chave de grande volume de busca, né? Acho que isso é bacana. Então, você vai lá e fala, o cara tem óculos gatinho.
Você vai aqui, verifica. Aí você fala, vamos criar então uma categoria disso, ó. É algo super fácil de ranquear, tem um volume bacana, então dá para trabalhar nisso. Eu trabalho bastante nisso, né? Aí outro ponto aqui é análise de concorrência e estratégia por orgânico. Eu deixei aqui um exemplo também. Vamos lá. Eu gosto muito de fazer essa análise de concorrência. Os clientes sempre gostam bastante do resultado dela. Então, basicamente, eu faço ela também aqui pelo SEMrush, tá? Então, você consegue fazer essas análises aqui com as ferramentas aqui mesmo. Quando você joga um site aqui, e aí você consegue comparar com outros, assim, consegue fazer milhares de coisas, pode ver isso então, depois. Mas aí eu sempre faço essa análise de concorrência. Isso aqui é um entregável bem bacana também. Então, esse aqui era cliente, e esse aqui é concorrentes, né? Concorrentes diretos. Então, a gente pega e analisa, comparando, né? Todos esses pontos aqui, né? De otimização e de outros dados. Então, autoridade de domínio, isso aqui é um autor, velocidade de página, questão de backlink, top 10 keywords, né, que é o top 3 com 4 a 10, acima dessas duas aqui, que são basicamente palavras-chave na primeira página do Google, né? Então, quantas palavras-chave que as pessoas pesquisam que você aparece na primeira página, né? Se o site está mobile friendly, se está legal no celular ali, né? Se está com protocolo HTTPS, né? Está com seguro. Se está com categorização estruturada. Aí aqui também a gente olha para a questão de palavra-chave, quantidade, né? No total. Projeção de tráfego. Então aqui no pegar esse site aqui, por exemplo, quando a gente joga ele aqui no SEMrush, a gente tem uma estimativa de tráfego também, tá vendo? A gente tem aqui, tá vendo? É bem legal. Aqui tem a quantidade de palavras-chave do cara, então vai ter tudo bem já meio. Outra peculiaridade aqui do Senhor, acho que ele sempre traz e-mails, mesmo estando no início, tá? Dia 28, talvez ele ainda vá alterar. Mas quando for dia 1º de dezembro, ele já vai ter aqui a barra de dezembro. Então, isso aqui ele vai variando durante o mês. Então, é legal que você pegar por um mês antes, tá? Então, aqui tem a estimativa de tráfego, que eu comentei, a quantidade de palavras-chave, esse, por exemplo, a gente precisa análise de concorrência, mas dá para fazer ali algo bem legal também. E além disso, tem o relatório mensal, né? Então, você aqui também no bloco, eu sempre trago esse relatório aqui mensal, então, para vocês. Bom, vou aqui mesmo então, eu trago aqui para o cara a parte de conversão, e aqui eu sempre faço uma filtragem, tá? De só acessos de sessões que contém orgânico, tá? Então, aqui é só orgânico mesmo, não é total do cara. É só do que veio do orgânico, do orgânico. Então, aqui eu trago receita, transações, conversão, usuários, impressões no Search Console, tá? E ticket médio. Aí trago a parte também de engajamento, tempo na página, novos usuários, página por sessão, share orgânico de receita. Então, da receita total,
quanto que o orgânico representou, né? E aí eu considero uma média legal, assim, acima de 10%, mas abaixo de 30%, tá? Porque também se o cara tivesse muito alto no orgânico, quer dizer que, por exemplo, o carro dele deve estar horrível, ou ele não faz, ou ele faz pouco. Então eu diria acima de 10 e abaixo de 30, assim, no orgânico. Uma porcentagem bacana, assim, né, orgânico, cara. Aí eu gosto de trazer vários outros dados também, páginas mais acessadas no mês, informações geográficas, né, esses estados aí, né, mais fazem vídeos, os produtos mais vendidos também, né, isso aqui tudo com filtro orgânico, tá? Então, basicamente, aí, direcionado para o orgânico. E eu também trago o print lá do SEMrush, aqui, né, para a gente verificar o crescimento de palavras-chave desse cara. Então, a gente pode ver aí, eu gosto de ver também, não só o total, mas eu gosto de ver principalmente top 3 e o 4 a 10, porque isso que vai estar na primeira página do Google, basicamente. Na verdade, hoje em dia, dá para considerar até o sétimo lugar, assim. O décimo normalmente já está na segunda. Por quê? Porque tem muito recurso da certo que eu mostrei para vocês. Então, vai ter, quem pesquisa isso tem tais dúvidas. Vai ter carrossel de imagens, vai ter várias coisas, e aí acaba tirando, deveria ter 10, às vezes tem 7 resultados orgânicos, às vezes 6 até. Então, mas dá para considerar aí primeira página, né, esse top 10. Então, eu gosto muito de olhar para isso também. Então, a gente pode ver aí, por exemplo, em 99 óculos, o crescimento aí das palavras-chave em top 3 estava 657, teve uma queda ali em julho, uma queda boa, assim, né? Uma queda relativamente ruim, mas depois voltou ali, foi crescendo de novo, 675, e em setembro bateu aí 700, caso aí dos 700 palavras-chave, isso em top 3, né? Em primeira página aí já tem quase 2.600 palavras aí em top 3, que seria aí, em top 10, aliás, seria aí primeira página do Google. Eu trago também sempre as palavras-chave para o cara, são que tem aqui também, são as palavras-chave que mais traz a ver por tráfego. E aí aqui a gente vai ter as palavras-chave que mais traz tráfego para o cara, tá? E aí eu sempre print também trago esse top 10, top 15. Então aqui tem armação de óculos, muita questão relacionada à armação aqui, né? Então, isso aqui também direciona bastante o trabalho de SEO. Pô, está funcionando bem a armação. Aí também tem a URL que está arrancada, né, para essa palavra-chave. Trabalhar em cima dessa URL, né? Trabalhar com essa, talvez adicionar essas palavras-chave no conteúdo, às vezes não tem, você pode adicionar, enfim, me ajuda bastante. Velocidade de site, eu costumo usar aqui, até deixei aberto para vocês o GTmetrix, tá? Acho que é bem legal, porque a gente consegue fazer uma linha do tempo aqui. Então, vocês podem cadastrar tudo mais. E aí, vocês vêm, jogam aqui o cliente, e aqui ele vai usar várias ferramentas, pessoal. Ele não é, na verdade, uma ferramenta própria, uma ferramenta específica. Ele vai trazer aqui dados do Facebook do Google, vai trazer dados de vários lugares. Tá? Ele fosse um resultado, né? Ele me dá uma nota. Então, ficou até bastante problema, bastante coisinha, né? Que poderia deixar mais rápido.
Aí aqui aparecem os principais problemas, né? Então, aqui questão de dor, isso aqui não tem muito como ajustar, enfim, vai ter alguns pontos. E aí, o que é legal aqui também, que dá para fazer, cadê uma história? Então, por exemplo, fiz uma pesquisa ontem à tarde, e aí fiz uma pesquisa agora. Então, se vocês também querem cadastro, isso facilita um pouco. Mas aí, ó, ontem estava muito pior, tá vendo? E segundo o gráfico mesmo, diminuiu bastante o tempo de carregamento e tal. E aí vocês conseguem criar esses gráficos também, né? Então, aqui, ó, da pontuação da página tinha dado 70%, e aqui deu 78%. Hoje, por exemplo, já está ficando melhor, sabe? Aí isso acaba variando também da sua internet, de servidor, de horário, mas dá para criar esses gráficos, eu acho que é bem bacana. André, e tem que estar cadastrado, né? Não pode ser, tipo, fazer uma consulta aleatória lá, depois consultar de novo, ele não vai manter, né? Então, aqui, ó, eu fiz de logado, ele não tem um cache. Curto, assim, se você fizer no período talvez de um dia, 2 dias, ele vai trazer uma outra pesquisa que você fez. Mas o ideal para você manter um gráfico certinho, bonitinho, é cadastrar. Que aí ele vai salvar mesmo, né, no seu cadastro, e aí não vai ser cache, vai estar salvado lá, salvo lá, e aí você vai ter certinho isso, então é mais bacana se cadastrar mesmo. Aí voltando essa parte aqui de velocidade, e André, aí pode falar. deixa eu abrir um parênteses aqui, talvez foge um pouco ali de SEO rapidinho. Tranquilo. Porque essa é uma dor que acho que atinge todo mundo aqui, essa questão de velocidade alta no site, né? E às vezes a gente fica muito com as mãos atadas do que fazer, né? A gente mexe ali em plugin, olha excesso né, de lentidão em servidor, pede para abrir chamado, né, etc. Cara, você que é um entendedor, desenvolvedor, né, e tudo mais. Cara, o que que tu acredita que é um grau de Pareto para a gente melhorar a velocidade dos e-commerces? Por exemplo, 99 lá, nota péssima, Cara, cara, é boa de sim. SEO. Então, cara, o que que a gente tem que fazer? Cara, realmente vai ter que verificar ali dentro do e-commerce qual o problema, mas o que eu sempre vejo, o que eu mais vejo aí nos e-commerce, que assim, é relativamente simples de ajustar, isso pode até dar para fazer isso dentro de casa mesmo, assim, com o próprio analista, a gente fazer essa entrega, que é a questão de imagem, cara. Questão de imagem, assim, de 80% dos casos que eu vejo, de 100% não, 80% tem esse problema de imagem, e esse problema de imagem ajuda muito e resolve bastante coisa já. Entendi. Infelizmente, assim, além de imagem, talvez a gente já entre numa parte que aí já vai ter que realmente verificar a questão de código. Algo que não é tão difícil, por exemplo, é minificar código. Só que aí já requer um pouco mais de conhecimento. Então, eu diria assim que realmente a questão de imagem é algo que dá para você atuar facilmente, assim, pegando as imagens do cara, dando uma otimizada em alguma ferramenta, em questão de peso mesmo, e subindo de novo, e que é o que vai resolver mais, de forma mais fácil, assim, de aplicação Que mais tamanho fácil. você considera ideal da imagem? Então, O peso dela. Isso aí vai, não tem jeito, acaba variando de plataforma, de tudo. Então vai ter, sei lá, o cara só sobe imagem quadrada, e aí a plataforma pede 500 por 500. O cara sobe só a imagem na horizontal, na vertical, isso não tem certo, não tem definido, mas realmente você vai ter que analisar o que o cara já tem, né? Então, às vezes o cara tem ali uma imagem, pô, tem 1 mega, 2 megas, você pega ela, passa num minificador, um Tiny PNG da vida, sabe?
E aí isso já vai resolver muito para o cara. De 1 mega vai para 100 KB, enfim, algo você vai economizar já muito só fazendo isso. Se for WordPress, mais fácil ainda. Você vai ter um plugin que você vai conseguir unificar tudo de uma vez. O WordPress, ele é bem legal, né? E muitas agências trabalham com ele por causa disso, né? Porque você consegue fazer coisas sem necessariamente mexer diretamente no código. Então, você pode procurar ali também um plugin para minificar um CSS, um JavaScript, que também vai ser efetivo. E aí eu sempre também trago para o cara estratégias do mês seguinte. Então, o conteúdo que a gente vai criar, uma postagem no blog, um ajuste que a gente vai fazer e tudo mais. Deixa eu perguntar aqui para vocês, pessoal. Hoje a gente pode estender mais um pouquinho, mais alguns minutos. Como está aí para vocês? Eu tenho umas 10 aqui com o cliente, mas aí eu saio, se a pessoa quiser ficar, depois eu vejo o finalzinho, não tem problema. Tá gravado também qualquer coisa. Aí Uhum. também, se vocês tiverem dúvida assim, assistirem depois da gravação, vocês podem entrar em contato comigo lá no grupo, a gente vai conversando, tá? Tranquilo. Perfeito. Eu também consigo mais um pouquinho. Eu tinha uma reunião às 10, mas o cliente cancelou aqui. Pode seguir. Beleza, beleza. Opa, peraí, pessoal, rapidinho. Vou verificar isso aqui. Beleza. Já ajustei aqui já. Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Ainda tem bastante coisa aqui para a gente comentar. Então, aqui também no relatório, tá? Esse relatório mensal que eu entrego para o cliente, eu sempre trago o que a gente está aplicando. Aqui entra um pouco do que você vai entregar para o cliente no mês, né? Então, a gente vai falar também um pouquinho disso mais à frente, mas aí eu sei até que o Jefferson usa o Monday, né? Acho que vocês todos usam o Monday aí. Beleza. Então, nas agências eu usava bastante Monday também. Dá até para vocês criarem aí, se vocês acharem interessante, algo mensal ali mesmo com o cara, né? E para poder pôr ali as tarefas que vocês vão entregar naquele mês, o cara poder observar o que vocês estão fazendo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, isso aqui foi o último aqui, que é o monitoramento relatório. Então, o monitoramento a gente faz sempre e entrega esse relatório mensal. Aí aqui vai entrando nos pilares que eu passei para vocês, né? Então, o principal que mais vai guiar vocês para fazer um trabalho de SEO vai ser esse checklist. Aí, dentro desse checklist, a gente pode verificar juntos cada item nas próximas reuniões, né? O que vocês conseguem aplicar, o que vocês não conseguem, para poder ver se vocês vão verificar mesmo, verificar por prioridade também. Mas são itens que aí você vai entrar no site do cara e vai ter que verificar um a um se aplica, se não se aplica, para poder fazer essa análise, né? E daqui vai sair todos, basicamente, ajustes que vocês vão ter que fazer aí para o cara, tirando conteúdo, né? Conteúdo, senão fazer essa criação sempre a parte aí para o cara. Então, a gente vai ver parte de arquitetura de página. Aqui eu vou passar mais rápido, tá? Não vou passar um a um hoje, porque senão a gente vai perder muito tempo, bastante coisa mesmo. Mas vai ver aqui categorização de página, vai ver questão de domínio, questão se o cara tiver, né, subdomínio, vai ver se as URLs do site do cara estão amigáveis, vai ver canonical, protocolo HTTPS, está como seguro, né, o site do cara ali, title description, que isso aqui é fundamental para SEO, tá? Title description vai ser assim o trabalho mais fundamental, que tem assim mais impacto, muito fácil de fazer, né? Muito simples e tem um impacto muito grande. Então, isso aqui vai ajudar bastante.
questão de paginação no site do cara, questão de breadcrumb, que eu vou explicar posteriormente para vocês também. Estrutura de heading tags, que é basicamente já dentro do site do cara, questão de títulos, né? Então, por exemplo, a gente entra aqui, pode ser, pode jogar um nome mesmo. A gente vê aqui, ó, então tem algumas regrinhas. Aqui está seguindo que só tem um título H1. Então, só tem um título H1. Tem aqui também a palavra-chave do cara. O resto é tudo H2 ou H3. Então, aqui está certinho. Então, esse ajuste de heading tags também é super importante. Conteúdo, beleza. Questão de data sazonal, então, se o cara tem ali alguma data específica, isso aqui é bem legal também, dá para fazer na maioria dos clientes, que é, por exemplo, criar uma página com layout um pouco diferente para Black Friday ou para o Natal, dependendo do segmento do cara, né? Então, sempre estudar isso também, datas sazonais que o cara ali trabalha mais. Questão de imagens, então isso aqui também que é o que mais ajuda na questão de performance, tá? De velocidade do site, muitas vezes está errado. Também tem ajuste de tag out, que ajuda o ranqueamento, enfim. Essas duas questões também são bem legais, que é robots e sitemap. Esse robots, pessoal, ele é um arquivo simples de texto, ele fica no servidor do cara. O site costuma ter, se não tem, pode ser criado. Ele é um arquivo de texto simples, que é a primeira coisa que o crawler, né, o robô do Google, o crawler, vai ler quando ele entrar no site. Então, ele vai entrar nesse arquivo aqui. Nesse arquivo aqui, a gente consegue passar variações, né, do que ele deve fazer ali dentro. Então, por exemplo, você pode passar uma URL do login que você não quer que ele crawleie, né, você não quer que ele entre, ou você pode passar o link do seu sitemap para ele entrar lá. Então, é bem legal. E o sitemap também é uma listagem de todos os URLs que tem no seu site. Só um minutinho, pessoal. Pronto. Então, voltando aqui para o nosso checklist, essa parte de roupa desse sitemap costuma sempre estar errada e ajuda muito no site do cara, tá? É isso aqui. Ver a parte também de sitemap HTML, se o cara tem uma listagem de todas as páginas dele. Erro 404, ver se está dando muito erro no site do cara, 404, como que a página 404 dele né, o layout dela, que às vezes, tem umas páginas horríveis que as pessoas pegam, saem do site, e tem algumas que, pô, deu erro ali, mas o cara pôs ali um produto, uma indicação, o cara continua navegando no site até. Questão de linkagem interna, então isso aqui eu também comentei já, então fazer links ali da categoria do cara para outras categorias, do produto das categorias também. Verificar se tem redirecionamento para fazer, ou se existe redirecionamento em excesso, né? Também pode verificar, às vezes, a home do cara, se consegue logar com www sem www, verificar tudo isso, né? Que às vezes pode dar verificação e você pode resolver fazendo um redirecionamento. Questão de dados estruturados. Então, isso aqui
É basicamente o que eu falei para vocês, quando para o resultado aqui para certo, essas coisas aqui, por exemplo, aqui é ótimo que tem essas imagens. Ela está enviando essas imagens de um formato específico, para o Google poder aplicar aqui, né? Então, isso também acaba muitas vezes variando da plataforma do cara, mas muitas vezes dá para ativar algo ali na plataforma para poder enviar, algo assim, sabe? Aqui tem uma parte de notícias de vídeo, se for aplicável para o cara, tá? Uma parte de rede social, uma parte de mobile para verificar responsividade, se está legal no mobile, enfim, vários pontos aí. André, Pode falar. duas dúvidas. A primeira delas, você acha que o cliente precisa ter acesso a esse material técnico ou ele só vai acompanhar ali pelo relatório, né, que você vai mandar? E o segundo, o que que tu acredita que é volume de trabalho para cumprir esse checklist aí, cara? Considere, por exemplo, uma pessoa para estar meio que trabalhando 2 vezes por semana na conta. Você acredita que isso aí é um volume de trabalho para 1 ano, 2 anos? Eu diria para 1 ano. Eu acho que 1 ano, assim, 1 ano de projeto dá para verificar legal tudo isso aqui. E aí, essa parte eu vou até mostrar aqui para vocês, essa parte de mostrar ou não esse checklist vai da decisão de vocês. Eu já mostrei algumas vezes, mas eu acho que depende muito do cliente, mas pode criar uma expectativa de fazer isso em menos tempo do que seria possível. Já mostrei muitos para clientes que era ficar maluco, falar, nossa, vamos fazer, a gente já fez tudo, já fez tudo. Então, muitas vezes eu não mostro, mas vai da escolha também. Mas eu tenho também essa visão geral. Essa visão geral eu costumo mandar, e aí você pode até mandar no início do projeto e depois ir mandando conforme as coisas forem sendo feitas, né? Então, aqui é o processo do cara, e aqui eu tenho esse gráfico simples aí para verificar, né, os status do item, pendente, obsoleto que não se aplica, né, no caso do cara, se está pendente ou se está ok. E aí aqui também questão de prioridade. Então, quantos itens prioridade baixa, prioridade média, prioridade alta. E aí eu mando isso aqui pro cara, normalmente é bem efetivo, assim, o cara acha bacana. Agora, isso aqui eu diria que é escopo assim para 1 ano tranquilo. Eu vou até passar um pouquinho aqui, vou para o final, que eu fiz uma listagem de entregáveis, para vocês terem ideia do que dá para fazer um documento, né? Para entregar para o cara, falar que a gente vai fazer. Por exemplo, esse mês a gente vai fazer essa análise de palavra-chave, enfim. Então, eu separei aqui em dois tipos, que são entregáveis fixos. Aí tem análise de palavra-chave, análise de concorrência, análise de usabilidade, pode ser um mapa de calor, alguma coisa de análise do Hotjar. Análise de usabilidade e feedback, que eu também pus aqui, que é a ferramenta do Hotjar de ativar o feedback no site do cara. Não sei se vocês já viram lá no Hotjar isso, mas muitos sites ficam um quadradinho, né? Que você dá o feedback ali, se a página foi útil para você, dá uma nota de 0 a 10, enfim. Isso aí é bem legal. E também você pode fazer essa aplicação para o cara que dá muito assim, resultado, acho que é bem bacana. O relatório mensal, né? Aí o checklist de SEO, até pus aqui, que foi a do Jefferson, pode ser entregável ou não. Então você pode não passar para o cara esse checklist, pode só passar ali aquela parte ali se você se sentir mais confortável, eu acho mais legal, né? Passar ali só a parte do gráfico mesmo, do que tem para ajustar, para o cara ter uma dimensão do trabalho. Pode fazer categorização, categorização até separei aqui um exemplo para vocês. Isso aqui. Eu entrego assim a categorização normalmente, tá? Opa. Então, eu pego aqui o site do cara, pesquiso palavra-chave, aí
Opa, eu acho que é nem colocado na minha conta aqui, aí eu como. Mas eu costumo também, quando você clicar aqui, ele aparece um ticket aqui com a quantidade de, com o volume, né, daquelas palavras-chave. Então, deixa eu puxar aqui. Então, você vai clicando aqui, mesa aposta, qual o volume de palavra-chave que tem aqui no SEMrush? Então, eu vou fazendo, baseado nisso, essa categorização aqui do site, né, do cara. Então, o cara vende, e aí tem que fazer essa junção do que o cara vende com como as pessoas pesquisam e chegam naquele produto, né? Então, o que eu disse, dá para fazer esse empregado de categorização. Análise de page speed, então dá para fazer análise lá no GTmetrix, verificar itens que dão para ajustar. Acho que aqui o mais fácil realmente seria a questão de imagem, mas outras coisas dá para verificar. Às vezes é muita questão de servidor também, aí o cara talvez melhorar um pouco o servidor, coisa assim. Esses entregáveis, eles acontecem durante todo o projeto, né? E o relatório mensal, ele vai acontecer uma vez Sim, por mês e a análise de palavra-chave uma vez, categorização uma vez. sim, exatamente. Exatamente. Há algumas coisas dá até para fazer, tipo análise de concorrência, dá para você fazer mais de uma vez, cara. Você faz, por exemplo, logo no início do projeto, aí você faz de novo no final do projeto, ou no meio do projeto também. Então, algumas coisas dá para fazer mais de uma vez. Tu tem uma É, prevista para isso, André? Tipo, que tu te o- programa, por exemplo, segunda e quinta eu tenho que fazer tal coisa dos clientes. Ou não? então, isso vai depender do flow mesmo do projeto. Por exemplo, no início do projeto sempre vai ter análise de palavra-chave, porque você vai precisar dessa lista de palavra-chave para poder pedir conteúdo, para poder trabalhar em cima de cada categoria e tudo mais. Mas você vai ter que sentir o flow do projeto, ver o que você faz primeiro. Então, posso fazer uma análise de palavra-chave aqui no primeiro mês do cara, aí eu já vou fazer essa entrega, um relatório mensal, já faço uma análise de usabilidade. Aí, no segundo mês, faço uma análise de concorrência. E ainda tem outras coisas que ali são as variáveis que que eu vou mostrar ainda para vocês. Uhum. Mas tem que sentir realmente o flow do projeto, que vale a pena, tá? Beleza. Isso aqui é para um ano, tá? Então dá para. Eu queria mostrar para vocês que tem conteúdo para entregar um ano assim a rodo. Então, tem muita coisa para ser feita, tem muito conteúdo para entregar. Análise de page speed, né, que eu comentei. Aí, dependendo do cliente, você pode fazer um banco de pautas, pegar ele com o cara. Aí também depende se vai trabalhar com blog ou não. Mas pegar ele com o cara, fazer um banco de pautas. Se o cara ali faz post blog ou até para as categorias mesmo, fazer um banco de pautas, de como vai ser as pautas daquela categoria. Isso aí vai variar também, porque tem cliente que é mais chatinho com o conteúdo, tem cliente que é mais de boa. Então, isso acaba variando bastante, mas dá para fazer esse banco de pautas. Basicamente, uma listagem simples no, em algum lugar ali para de próximos conteúdos, né? Esse aqui de linkagem interna dá para fazer direto. Esse aqui dá para fazer assim mensalmente até se quiser, uma vez por mês. Que por exemplo, você entregou conteúdo ali de uma categoria, você pega e fala, esse mês a gente vai fazer a linkagem interna desse conteúdo. Aí você entra lá e vai aplicando linkagens para outros produtos, outras categorias dentro desse conteúdo desse cara. Que aí isso cria uma conexão ali no site que fortalece bastante. E também dá para fazer uma análise mobile first, que eu fiz aqui, que é basicamente uma análise do mobile mesmo, né? Você pegar ali o site do cara, navegar no celular e trazer pontos ali para o cara de ajuste. Então, esse é bem legal, você pode trazer pontos ali realmente de conteúdo. Então, esse conteúdo tá meio esquisito ali no celular, ou alguma coisa ali do site que está meio estranha. Porque hoje em dia, né, assim,
70% do acesso está sendo por mobile, então é uma análise legal de fazer. Então, isso aqui de entregáveis fixos, sabe? Que dá para fazer para todos os clientes. Quando eu digo fixos, é que dá para fazer para todos os projetos e todos os clientes. E esse aqui, os variáveis, que aí vai depender do cliente mesmo, se precisa ou não, mas a maioria vai precisar, sim. Então, conteúdo de categoria, só não vai precisar se o cara já tiver conteúdo, por exemplo, aí você pode propor um reajuste dos conteúdos, mas a maioria não vai ter, né? Então, fazer conteúdo de categoria, precisam também entregar mensalmente, conteúdo de blog, se o cara tiver. Se o cara não tiver blog, se vocês quiserem fazer essa criação também é uma possibilidade, dá para cobrar no pacote, dá para cobrar um valor extra para fazer a criação do blog. Isso eu acho que é um ponto bem legal, que dá para oferecer para o cliente, ele gosta normalmente, e dá para pôr um valor em cima disso. Eu acho que agrega bastante. Pacote de title description. Então, title description é aquele título de descrição que vai para o Google, né? Então, eu costumo entregar em pacote, vou até mostrar aqui um exemplo para vocês, deixa eu ver se eu acho. Eu deixei aqui um exemplo aberto. Aqui, ó. Aqui eu deixei um exemplo de Sandra Review, justamente, que é uma entrega de title description em pacote. Então, aqui eu peguei aqui essa quantidade aqui, né, de categorias, e aí pus aqui a palavra-chave, alguma palavra-chave secundária, né, que você pode trazer também, e aí eu trouxe um title. É que eu ponho para contar o número de caracteres para não extrapolar, tá? Porque quando extrapola, fica aqui com reticências, né? Às vezes pode extrapolar um pouquinho, não tem problema, se for uma palavra-chave muito importante. E a description, né? Também contando o número de caracteres. Aí você faz isso entregável aqui para o cara, tá? Aquele description. Deixa eu voltar lá. Ajuste ou criação de robots, que foi o que eu comentei para vocês, que é algo bem simples de fazer e ajuda muito. Ajuste e criação de sitemap e criação também de Search Console. Muitas vezes a gente nem tem o Search Console criado, e é muito simples, eles cadastram lá no Search Console, aí tem que fazer uma validação DNS normalmente, eu acho que é o jeito mais legal, porque aí você consegue verificar o domínio, né? O domínio como um todo. E aí, com isso, vocês podem criar o sitemap, pegar o sitemap que já existe, cadastrar lá no Search Console, dá para cadastrar. Então, é uma entrega bem legal também. Ajuste de acesso com www e senha, então às vezes dá para acessar o site do cara com senha, ainda para ajustar também para o direcionamento. Ajuste de heading tags, que é sempre só ter uma H1 no site, em todas as páginas para verificar isso. Ajuste de canônico, para verificar se é uma tag, né? Tem que sempre estar apontando para o próprio link, para a própria página. Ajuste de HTTPS se não tiver como seguir o site do cara. Ajuste de paginação também, se precisar, se for possível, se a paginação do cara estiver zoada ou não estiver indexando, dá para verificar tudo isso também. Páginas especiais para dados especiais, que é o que eu comentei agora, que, por exemplo, dá para fazer uma página de Black Friday do cara, enfim, isso aí vai variar também de projeto para projeto. Layout da página 404, que é ver o layout ali da página de erro do cara, como que ele está, né? Se dá para ajustar, se dá para trazer, de repente, uma listagem de produto ali junto com a página de erro, para manter o usuário, mesmo nesse caso. Ajuste de tag out das imagens, que é uma tag HTML. Normalmente, leitores de tela utilizam essa tag, e essa tag também ajuda bastante a ranquear lá no Google Imagens. Então, ajustar essa tag para uma coisa mais descritiva da imagem é bem legal também. Otimização de peso das imagens, que é o que mais ajuda lá, que eu vejo para ajudar lá na parte de performance. E a aplicação de dados estruturados para recursos da SERP. Então, eu passei ali para vocês
de aparecer uma imagem ali no Google, essas coisas. Aí vai depender também muito da plataforma do cara, mas muitas vezes também a gente consegue fazer esse tipo de coisa só entrando em contato com o pessoal da plataforma. Então, você entra em contato, fala o que você precisa, passa como você precisa, e o pessoal costuma ajudar bastante. Aí vai variar de plataforma também, mas é um pegado que dá para fazer. Isso aqui é só um exemplo, tá? Ainda tem mais coisas que dá para fazer entregável. Então, vocês podem ver que, meu, conteúdo não falta, sabe? Para um ano de projeto, você consegue entregar coisa todos os meses e o cara vai ficar, assim, satisfeito, vai ver que tá realmente, vai sentir a evolução não só no orgânico, mas vai ver realmente que tá tendo produção ali de coisa para ele, sabe? Bom, é basicamente isso. Aí aqui eu ia falar ainda um pouco sobre o pilar técnico, o pilar de conteúdo, mas eu acho que isso a gente pode deixar para a próxima, né? De repente eu até crio aqui um conteúdo mais bacana para vocês. Pode ser? Show. Pode ser, pode ser. Aqui ficou alguma dúvida sobre os entregáveis? É muita coisa agora, né, para Eu acho que É, processar. mais tangível como quando tu começar a mostrar um por um deles aí, a gente vai conseguir ter um norte de cada Eu um. deixei justamente, separei aqui bastante abinha para poder mostrar para vocês como entregar, né? Como formatar isso, entregar para o cara. Mas, meu, as possibilidades são muito grandes. Aí agora a gente vai fazer um trabalho em conjunto, eu também vou mandando para vocês lá no grupo. Eu vou ajustar isso tudo para ficar com a cara de vocês. Então, por exemplo, esse checklist, a gente pode pegar um dia só para falar só dele, mas a gente pode tirar o que não fizer sentido para vocês, e aí a gente mantém só o que fizer sentido, que tem mais prioridade, e aí a gente vai pegando coisa por coisa e vai vendo um formato que faz sentido para a gente fazer ali e entregar para o cara, entendeu? E aí Uhum. acho que isso vai ficando mais bacana ao longo da nossa aulas e da nossa definição de projeto.